Olá, meus amigos. Meu nome é Leonardo Ferreira, sou fundador do canal Ferreira Studios e estamos dando início a mais um quadro espetacular aqui no canal, o nosso segundo vídeo da prosa criativa, para aproximar vocês de experts e das pessoas que estão fazendo a diferença no nosso mercado. E a nossa prosa de hoje é sobre User Experience, Google Design Sprint e Product Design, e o nosso convidado é o Koji Pereira, que é Senior UX Designer na Google em Mountain View, nos Estados Unidos. E ele já está aqui nesse momento para bater essa super prosa com a gente. Então, Koji, antes de mais nada, muito obrigado por tirar um tempinho aí para poder bater essa super prosa com a gente. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você. Bom, como de costume, a gente sempre faz essas perguntas aqui no quadro. Quem é o Koji? Já sabemos que você é brasileiro, mas qual é a sua história? Como que foi essa jornada até hoje? Então, Léo, eu sou de Belo Horizonte, eu comecei mais ou menos ali com design gráfico, lá em 97, fazia cartazes de show, posters de banda, eu tinha uma banda também. E aí, a certo momento, assim, começou a surgir aquela coisa da internet ali, lá em 97, em Belo Horizonte começou a ter acesso, antes eu tinha acesso só ao BBS, bem, ó, bem pré-histórico. Aí, Internet ó, da Terra. pois é, eu falei, ó, esse negócio é interessante, a gente pagava, né, por minuto para usar o negócio, era super caro. Mas foi interessante esse negócio, parece uma área nova para o design, né? E aí eu comecei a ver, assim, pô, será que tem alguém fazendo isso? Eu procurei umas agências que tinha em Belo Horizonte, mandei o currículo para várias, uma decidiu me chamar, fui para lá, comecei a trabalhar como estagiário. Depois essa empresa eventualmente acabou que eles não queriam mais continuar com a empresa, mas falaram assim, olha, vocês que são funcionários, se vocês quiserem continuar, a gente repassa para vocês os equipamentos e os clientes. 20 anos na época, eu falei, não, tudo bem, eu animo. Então continuei ali com mais uns meus amigos, né, nessa agência, chamava Fishing Web. Na época a gente tinha uma mini startupzinha já ali que chamava Pede Tudo, que era um jeito de fazer pedido de entrega de comida via internet. E era uma coisa assim, bem pré-histórica mesmo. Tinha um programa que ligava um sistema de fax, que mandava o fax para pizzaria, a pizzaria pegava o fax, fazia entrega e recebia em dinheiro. Então era bem pré-histórico. Aí, bom, fiquei um tempo, depois essa empresa depois foi vendida pela Horta, que hoje é a Ponto Mob, trabalhou com vários projetos interessantes. A gente tinha um projeto que chamava Trip Sem Fio, que era da revista Trip, que eram canais de SMS para celular, que na época era uma grande coisa, era essas coisas de canais de SMS. Fizemos site WAP, que era versão pré-histórica de sites para celular, web rádio para celulares também. E a gente tinha um outro produto que chamava Lembreto. Aí, bom, enfim, dado um certo momento, eu saí da empresa para poder trabalhar no Google, né? Eu tinha me inscrito lá numa vaga para trabalhar no Orkut e eles estavam fazendo um redesign do Orkut. Então, em 2001, mais ou menos, eu trabalhei no redesign do Orkut no escritório do Google de Belo Horizonte. Saí do Google durante um tempo, montei uma outra empresa que chama ainda Voel, que hoje faz parte da Design Thinkers, e eles basicamente trabalham com design thinking, a gente trabalha como consultoria de UX para outras empresas, e hoje eles estão fazendo bastante coisa de educação, de ensinar outras empresas a fazer design thinking. E aí eu fiquei um ano fora, trabalhando nessa empresa, e o Google me chamou de volta para trabalhar, dessa vez no Google Plus, que foi meu segundo projeto no Google. Aí, dessa vez, eu tô lá do Google há mais ou menos 6 anos. Trabalhei no Google Plus, Google My Business, Google News. Trabalhei em alguns projetos experimentais, como Spaces, Boost Down. E agora eu estou num time que chama NBU, que é o Next Billion Users, ou Próximo Bilhão de Usuários. A gente está trabalhando com mercados emergentes. Eu entrei justamente porque, como eu sou brasileiro, eu falei, poxa, eu quero de alguma forma, ajudar os brasileiros a ter uma experiência melhor com a tecnologia.
Então, eu tenho feito bastante viagens para fazer pesquisa no Brasil, na Índia, para entender melhor os usuários, ver quais os tipos de dificuldades que hoje em dia as pessoas enfrentam nesses países. Que bacana. E você teve uma agência antes da Google, que você disse? Na verdade, teve duas. Uma era a Phishing, que é, como eu falei, eu comecei como estagiário, no fim o dono falou, olha, que é o Franklin, que hoje ele tem uma outra startup. Franklin falou, olha, eu estou saindo, vou trabalhar na Telenix celular na época, né? Que hoje seria a Vivo. E de market manager. Aí ele falou, olha, vocês querem ficar com a empresa? A gente falou, tá, a gente topa. Então essa foi minha primeira experiência como dono de um negócio, entendeu? Que foi cheio de altos e baixos. No final a gente conseguiu até um bom resultado, tanto que foi depois comprado pela Horta, que hoje é a Ponto Mob. Já uma segunda experiência, eu já tinha passado pelo Google. Então, eu saí do Google, montei uma consultoria de UX, que envolvia tanto pesquisa quanto a parte de execução, ideação, e a gente criava desde coisas assim, por exemplo, aplicativos como redesenhar, por exemplo, um serviço para uma lanchonete. Então, era bem assim, design thinking, design de serviços, UX, eram várias coisas relacionadas a essa área que a gente pesquisou bastante. A maioria de nós ou deu aula ou estudou no curso da PUC que chama design de interação, e acho que existe até hoje. Então teve uma raiz assim já antes em design de interação e hoje vocês constituíram um time, então. Exatamente. E hoje a empresa ainda existe lá em Belo Horizonte, né? Design Thinkers Brasil e a Voron. Eu conheço o trabalho deles, é bem excepcional assim. Você teve um projeto antes na Google, como que foi? Eles te chamaram, você que se submeteu, como que foi esse processo para entrar na empresa? Então, vou contar aqui a história verídica. Tem esse amigo meu, Marcos, que montou a Voron comigo, ele estudou lá comigo num curso de design de interação. E eu estava na horta e ele falou assim comigo, olha, estão divulgando uma vaga aí, eu acho que é do Google. Não divulgavam direito qual empresa que era. Aí eu falei, vamos ver de qual é que seria. Aí eu vi, mandei meu currículo e meio que esqueci, assim, sabe? Eu não pensei sobre isso de novo, não fiquei gritando nem nada. Aí um dia eles me retornaram e falaram, olha, nós queremos fazer uma entrevista. E aí começou o meu processo de entrevista no Google. E, em geral, é bem, bem demorado, bem complicado, principalmente quando, nessa época que as entrevistas eram feitas por aqui, via videoconferência, igual a gente está falando aqui. Que bacana. Então, mas você ficou um tempo antes aqui na Google no Brasil, em Belo Horizonte, mais especificamente, e depois você foi para Califórnia. Como que foi isso? Isso, na verdade, eu mudei para cá, tem só, acho que vai fazer 4 anos agora. Antes eu estava ainda em Belo Horizonte, e eu trabalhei no Google essa primeira fase do Orkut 1 ano, saí, depois eu voltei e ainda fiquei lá mais 3 anos em Belo Horizonte trabalhando no Google Plus. Então você teve essas idas e voltas, assim. Idas e voltas. Só que eu vinha muito para cá, assim, eu vinha 5 vezes por ano, porque meu time quase todo estava aqui, né? Os engenheiros, os outros designers, todos são. O time todo estava aqui, muitas vezes. Mas hoje a Google não tem um departamento de user experience no Brasil, ou tem? Aqui é mais a parte do YouTube, um pouco do comercial. Como que é isso, essa divisão? Então, tem algumas pessoas, sim, trabalhando com design no Brasil. A gente não existe, assim, um time formalizado, mas existem, sim, algumas pessoas que trabalham nessa área de design no Brasil. No momento, eu não sei te dizer, mas sempre também é uma questão de fluxo, né? Às vezes tem necessidade, às vezes é um determinado projeto, uma determinada força-tarefa que precisa de um designer no Brasil e vice-versa. Então, isso vai variando de tempos em tempos. Mas o escritório de Belo Horizonte é onde a gente concentra grande parte dos engenheiros da América Latina, né? A maior parte da engenharia fica em Belo Horizonte.
Ah, que bacana. Mas esses times que tem lá, eles são fixos ou eles são dinâmicos, como você mencionou? Eles variam, variam. Hoje, por exemplo, uma coisa que saiu até no jornal recentemente, é essa parte de pesquisa relacionada à saúde, que está sendo desenvolvida em Belo Horizonte. Então, por exemplo, quando você pesquisa por uma doença, você tem uma resposta já naquele card, né, a gente chama de Uhum. knowledge card, e aquele card já com as informações organizadas, aquilo ali já é o trabalho do time de Belo Horizonte. E agora falando um pouco mais sobre o seu trabalho propriamente dito, por que que você decidiu seguir essa carreira de User Experience? Tá, então, basicamente, o que me ocorreu foi que comecei a me interessar pela internet, né? Lá em 97. E aquilo para mim foi, aquilo para mim foi um momento assim que eu pensei, poxa, para mim design era design gráfico, né? Era uma coisa estática, que não tinha movimento, que não tinha interação. E para mim a ideia de ter um design que eu podia, um objeto que eu podia interagir com ele, que ele tinha movimento, era super, abria super as portas assim de possibilidades na minha cabeça. Então eu comecei a pesquisar muito, na época era limitado ao web design, né? Mas com o tempo eu fui percebendo que haviam outras coisas sendo pesquisadas, por exemplo, a questão da pesquisa de usabilidade na época, que era uma grande novidade lá no início de 2000, quando, pelo menos no Brasil, onde a gente estava descobrindo que a questão não é só você fazer uma página na internet. A questão é, as pessoas conseguem usar essa página, elas conseguem executar uma tarefa, e aquilo foi só o início, né? Porque depois você começa a descobrir, mas é importante a usabilidade, mas é importante também a, a desejabilidade. É importante também a experiência do usuário, é importante também a experiência do consumidor, ou é importante também o design do serviço. E aí começa, são várias coisas que estão interligadas, né? O design thinking, até a própria execução mesmo do design sprint, que para mim mudou o design como um deliverable, né, uma entrega, por exemplo, um pôster aqui, olha que bonito o pôster, versus o design como um processo, e aí seja gráfico ou design de interação, ou design ou UX, mas a questão do design como um processo onde você tem a pesquisa, onde você tem um time, onde você discute não só as questões relativas à interface, mas as questões relativas à estratégia do produto, né, que eu acho que é uma coisa que, pelo menos aqui no Vale do Silício, quando você contrata um UX designer ou um product designer, você não está interessado, não é na pessoa que sabe mexer em X programas ou que entrega um design bonito, entendeu? O que você está preocupado é essa pessoa se comunica bem, ela entende os problemas que os usuários têm, ela sabe como aplicar uma metodologia que vai extrair os problemas atuais para criar soluções que façam sentido. Então, isso tudo, para fazer isso tudo funcionar, isso é tudo um processo, né? E esse domínio desse processo é o que os empregadores aqui buscam, né? Então, se eu vou contratar um designer para minha startup, eu quero que o designer talvez até faça pesquisa, vá na rua, converse com as pessoas, chegue para mim e fala assim, olha, o problema é que as pessoas não conseguem usar ou executar essa determinada tarefa, ou elas se sentem mal executando essa tarefa. O que a gente precisa fazer é um design sprint de 3 dias para a gente coletar todos os problemas, discutir soluções e criar protótipos, entendeu? Então, isso é o que é o papel de um UX designer aqui. Eu acho que é aquela valorização muito mais do mindset do profissional, que já deve ser estratégico, eu imagino, visto que aqui no Brasil, infelizmente, isso ainda está um pouco caminhando, é uma das coisas que eu mais falo no meu canal, sobre essa percepção holística das coisas, né? Enxergar o design realmente como um processo, e não simplesmente como um entregável visual, mas que tem todo um planejamento antes de ser feito, de ser entregue, com times ou sem times, mas que exista um processo de estudo, de análise sistemática
E isso é uma das coisas que eu mais falo no meu canal, inclusive nos artigos que eu escrevo, sobre essa dinâmica que o designer tem que ter entre várias áreas, né? Entre um cara de research, entre um cara que tem um conhecimento de marketing, de estratégia, entende de tecnologia, para ele saber complementar a solução que ele está entregando, né? Totalmente. É exatamente isso. E eu acho que o Brasil também melhorou bastante, assim, para capacitar pessoas, dos próprios profissionais também, de demonstrarem esse interesse na hora de, por exemplo, apresentar alguma coisa, em vez de você apresentar, eu já trabalhei numa época de freelancer, quando eu não tinha muito essa ideia do processo, o que eu fazia era, eu pegava um escopo lá com o cliente, falava, eu quero um site, na época era um site, né, institucional, para poder ter essa informação, aí eu pegava, anotava tudo, chegava, fazia em casa, mostrava para ele aqui, tá aqui, ó, o que você acha desse layout, entendeu? Quer dizer, esse processo de quase de agência, de pegar um escopo, criar alguma coisa à distância do cliente, entregar aquilo, querendo ou não, isso estimula um pouco essa ideia de que o design ele é só uma coisa bonitinha para se ver. Porque o ideal, quando você faz um processo mais profundo, por exemplo, de pesquisa, é você pegar o cliente e falar assim, não, vamos lá fazer pesquisa comigo, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente faz pesquisa na Índia, com usuários para entender o tipo de necessidade que eles têm, a gente chega para os engenheiros, né, que vão desenvolver o produto e fala assim, vamos lá com a gente. Aí eles vão lá e eles falam assim, nossa, realmente, estou entendendo aqui, né, qual é o tipo de decisão que a gente tem que tomar, e é meio quase que natural, assim, né? É a cocriação, né? Ação, não é uma coisa, né, assim, design chegar com uma solução. E agora falando sobre projetos, que tipo de projeto você trabalha hoje ou pretende trabalhar? É lógico, aqueles que podem ser comentados. Sim, então, a gente anunciou no último Google I/O o Android Go, que é o meu projeto atual. É o Android Go, que ele é, assim, basicamente, o Android hoje, ele para celular, né, e para tablets, ele tem uma versão que é o Android, né? Não existe Android para celulares rápidos, Android para celulares mais simples. O que a gente está fazendo é justamente isso, a gente vai criar uma nova versão do Android, chama Android Go, que é feito para celulares que são um pouco mais limitados em termos de processamento. Mas com a mentalidade de não fazer uma experiência menos interessante que a experiência do Android normal. A ideia é fazer uma experiência que seja tão boa ou até melhor do que a experiência que você vai ter com o Android, esse Android que a gente conhece. Por quê? Primeiro que ele vai ser otimizado para rodar nesses celulares. Então ele vai executar as mesmas tarefas, só que de uma forma mais otimizada. E segundo que ele vai ter também algumas funções, algumas features que são específicas para esse tipo de celular. Então, por exemplo, seu celular sempre fica cheio e nunca tem espaço suficiente para baixar arquivo novo ou baixar um aplicativo, sabe? Acho que é uma coisa bem comum, eu escutei isso muito no Brasil quando eu fui. A gente está criando uma solução onde você vai ter todo o controle sobre o seu espaço no celular, você vai ter alertas que vão falar, olha, você não está usando esse aplicativo aqui, você gostaria de deletar ele? Ou esses arquivos aqui de um determinado aplicativo que você está usando estão ocupando espaço, mas você não está utilizando, você deseja apagar? Então, várias coisas assistivas para ajudar você a liberar espaço no celular. Assim como outras coisas que a gente está fazendo, tipo, ter mais controle sobre a sua bateria, do seu plano de dados, etc. Esse é o projeto que eu estou trabalhando atualmente. Você trabalha naquele cenário de limitação, mas mesmo assim consegue entregar um produto com alta performance. E isso eu acho muito bacana, principalmente dentro das soluções de design, né? Você tem essas limitações, mas mesmo assim consegue entregar uma solução fluida e que seja funcional e que tenha sentido. E a ideia também aqui no caso é pegar um caso de uso que a gente sabe que existe, né? Que é esse problema, por exemplo, do espaço. De repente começa com ele para o Android Go, mas, claro, se outras pessoas
vamos supor, às vezes eu tenho um Pixel, eu tenho um outro telefone, mas eu ainda tenho esse problema. Então, a gente vai continuar observando. De repente, se outras pessoas também têm a necessidade de usar esse tipo de feature, ela também vai, no futuro, ser aplicado, por exemplo, em outras versões do Android. Então, está sempre de olho nessas coisas também. Esse protótipo, esse produto do Android Go, vocês estão focando bastante também na questão de mercados emergentes, né? Ou não necessariamente? Sim, sim. Isso para a gente, apesar de que o Android Go ele vai estar presente não só em mercados emergentes, o caso de uso, um dos casos de uso principais para a gente são os mercados emergentes, né? Indonésia, Índia, Brasil. Então, para a gente, esses são realmente prioridade. E eu posso dizer que ele é uma versão meio que Lyro, assim, do Android, ou não necessariamente? Eu posso ter a atualização dele no meu celular, ou não necessariamente eu preciso continuar com a versão atual? Como que vai funcionar isso? Então, esses detalhes eu ainda não posso, não sei te dizer, Sem mas problema. é que a gente vai ter um determinado grupo de celulares que vão ser lançados já com essa versão do Android Go, né? A ideia é que sejam celulares bastante acessíveis, tanto para o brasileiro, quanto para o indiano, quanto para o próprio americano aqui. E aí, então, você vai ter já esse celular com o Android Go, e o Android Go, claro, vai ter suas atualizações ao longo dos anos, ao longo dos meses, né? E agora falando sobre os seus projetos antes desse, né? Você comentou que já trabalhou no projeto do Orkut. Como que foi essa experiência em trabalhar em um projeto onde tinha um time tão grande, eu imagino? E o que que você acredita que fez o produto morrer, lógico, além da questão da dinâmica de mercado e N fatores? É uma pergunta também um pouco complicada de responder, mas assim, o que eu Sem posso te dizer é que o Orkut, eu fui durante tempo assim designer lead do Orkut, trabalhando em várias features novas e no redesign do Orkut. Foi para mim um projeto bastante legal de se trabalhar assim. Foi muito legal porque tinha muita exposição, né? Principalmente no Brasil. Então, para mim, estar no Brasil, trabalhando numa coisa que era quase que sinônimo da internet para o brasileiro, era muito legal, porque qualquer tipo de coisa que eu fazia, né, todos meus amigos, a minha família toda comentavam. Às vezes, o que acontece é que o Google é muito grande, então você vai trabalhar, às vezes, em coisas que não necessariamente todo mundo conhece. Por exemplo, o Google My Business, que é um projeto que eu trabalhei durante alguns meses ou ano, ele é ele é um aplicativo e um produto voltado para empresas pequenas, pequenos negócios, para fazer o controle da sua presença no Google. Então, ali você consegue controlar sua presença no Google Maps, a sua presença na pesquisa. Só que, assim, realmente não é uma coisa que, por exemplo, minha mãe vai saber o que é. A grande diferença de impacto de trabalhar numa coisa que era realmente a paixão, assim, dos brasileiros. É claro que, assim, para tudo também tem o seu momento. E a gente entendeu mesmo que o momento do Orkut tinha passado e por isso que o Orkut foi mesmo descontinuado. E eu também, olhando o seu trabalho no Behance, eu vi que você participou do redesign do Google Plus, acho que você chegou até a comentar. E eu vi que vocês focaram bastante em técnicas de Human Centered Design, focando em comunidades. Eu queria saber como que foi esse processo de pensar nessas comunidades, de pensar nas pessoas como foco do produto, que é o que todo UX designer ou designer deveria fazer, né? Eu vou até dedicar um pouco aqui da minha fala a isso. Para a gente, a pesquisa, ela é fundamental. Então, tudo que o Google faz, tudo que o Google desenvolve de produto, de mudanças no produto ou de novos recursos, a gente faz intensa pesquisa, né? E a pesquisa a gente executa tanto a pesquisa de usabilidade, né, que é essa mais tradicional, as pessoas conseguem executar tal tarefa, pesquisas em relação também a dados, né, tipo de coisa que as pessoas estão pedindo, por exemplo, em fóruns de ajuda, o tipo de dificuldade que as pessoas têm só analisando os dados, onde que as pessoas clicam, mas também uma coisa que a gente faz muito é essa pesquisa mais antropológica, de sentar mesmo com as pessoas, conversar, entender que tipo de problema, ir na casa da pessoa,
seja ela mora na vila mais distante, na Índia, ou numa favela do Brasil, a ideia é a gente entender as pessoas dentro do contexto de vida delas. Claro, cada pessoa tem seus problemas, tem seu contexto. Isso para a gente é fundamental. Quando a gente está numa fase mais de lançamento, a gente procura fazer pesquisas quase que semanais antes do lançamento. E uma das coisas que a gente, por eu ter trabalhado no Orkut também, uma das coisas que eram, assim, super bem-sucedidas no Orkut eram as comunidades. Então, quando eu fui trabalhar no Google Plus, uma das coisas que a gente fez foi tentar trazer o máximo possível desses conhecimentos, dessas coisas que a gente aprendeu com o Orkut, para dentro do Google Plus com as comunidades. As comunidades, e eu diria também, talvez até mais, as collections, as coleções. Essas coleções onde você captura posts de, por exemplo, tecnologia, e você faz a curadoria daqueles posts de tecnologia e outras pessoas podem seguir. Então, acho que coleções e comunidades são mesmo que os dois pilares do Google Mais até hoje. Eu vi também que você teve a participação na concepção de um aplicativo chamado Runsdown, né? Que você inclusive comentou sobre ele, focado em estudantes e que você utilizou o Design Sprint. Eu acho que eu li alguma coisa desse sentido lá no seu site. Eu queria que você compartilhasse um pouco sobre essa experiência, os resultados que você obteve com o seu time nesse projeto. Então, o Google hoje tem uma área que a gente chama de área 120. Para quem já ouviu falar, né, o Google tem essa ideia de que 20% do seu tempo você vai trabalhar com alguma coisa que não necessariamente faz parte do seu trabalho diário, geralmente é uma coisa mais exploratória. E aí, hoje a gente tem a área 120, que é esse 20% do seu tempo aplicado aos 100% da sua vida, que é a ideia de que você vai explorar coisas mesmo, só que em vez de ser só 20% é o tempo inteiro. E eu estou falando dessa área 120 porque o time que eu trabalhei no Rusdown, ele meio que foi inspiração dessa área 120, que chamava Adventure Labs, o Laboratório das Aventuras. E nesse time, o que a gente basicamente fazia era procurar coisas que pareciam interessantes a ser exploradas na área, principalmente na área de redes sociais. Então, um dos produtos que a gente criou foi o Rusdown, ou, sei lá, quem tá afim seria uma tradução mais próxima. Onde você basicamente posta, eu quero tomar um café agora. Então, é muito sobre o agora. Eu quero jogar xadrez, eu quero assistir um filme, Spider-Man, sei lá, alguma coisa assim. E as pessoas simplesmente veem aquilo no stream e falam, eu tô afim, eu tô afim, eu tô afim. E aí você cria quase que um evento temporário, depois de 24 horas ele some, as pessoas podem comentar naquele evento, a partir do momento que você fala, tô afim, as pessoas comentam sobre como fazer o evento acontecer, e por aí vai. Então, como era um projeto muito experimental, a gente, em vez de lançar isso para todo mundo, no mundo inteiro, a gente focou num grupo inicial que poderia criar um efeito mais viral desse produto. Então, a gente lançou para um grupo de estudantes no Texas. A gente basicamente deu uma versão beta desse app para as pessoas e a gente permitiu que elas compartilhassem com outras pessoas ali. E nisso a gente viu mesmo um crescimento orgânico do aplicativo. As pessoas estavam bastante interessadas, começaram a utilizar, e aí, enfim, a gente aplicava tanto essa coisa de aprendizado contínuo, a gente tinha algumas pessoas que eram estudantes mesmo, que faziam parte dessa comunidade, que estavam em contato com a gente o tempo inteiro dando feedback, e a gente também fazia cocriação com eles, a gente sentava com eles e falava, vamos ver o que a gente pode mudar, o que vocês acham que faz sentido mudar. E também o Design Sprint eu apliquei pelo menos 2 ou 3 vezes, onde a gente identificou determinados momentos onde a gente tinha meio que um pivô, né? Um momento onde que você precisa mudar um pouco de direção. E aí eu apliquei o Design Sprint para poder descobrir qual que seria esse pivô. Enfim, o que aconteceu é um pouco complexo de contar assim em poucos minutos, mas o que aconteceu no final das contas é que
Esses aplicativos experimentais, eles têm, claro, um tempo de vida. Ou você transforma isso realmente num aplicativo que vai ser distribuído para o resto do mundo, ou você simplesmente fala, olha, aprendi o suficiente, agora vamos desligar esse aplicativo. Então foi isso que aconteceu com o Rusdown. Porém, a Área 120 continua, eles estão com vários outros aplicativos experimentais que estão sendo lançados por aí. E é isso, basicamente. Você tem um foco muito grande, hoje, pelo que eu percebo, na parte de social, ou eu estou enganado? Assim, querendo ou não, querendo ou não, eu trabalhei basicamente os últimos 6 anos criando redes sociais, Aham. tentando entender que tipo de funcionalidade ou que tipo de rede social, de interação social as pessoas estão buscando para se comunicar melhor ou para se sentir mais próximas umas das outras. Então, eu trabalhei em várias coisas experimentais que, inclusive, talvez não, nem saíram tão bem do papel ou nem foram lançadas, entendeu? Mas o Who's Down foi uma que, por exemplo, já chegou a ser lançado para um grupo específico de pessoas, mas também trabalhei em coisas que são mais, já tinham mais, assim, digamos, bem estabelecidas, como o Orkut, como o Google Plus também. Então você tem uma liberdade de concepção até grande, né? Se a gente for pensar, construindo vários produtos e serviços. E aí falando sobre os seus times que você trabalha hoje, ou no time que você trabalha, eu vi uma palestra sua da UX Conf, você falou muito sobre abordagens enxutas, e em times de UX e em outros times também. E eu queria saber como que funciona essa cultura de Lean Design trabalhada hoje nos times que você gerencia ou que você faz parte. Como que funciona esse processo de trabalhar o design de uma maneira mais enxuta ou aplicado na parte de user experience, propriamente dito? Então, é um longo assunto, mas resumindo, Sem problema. eu tenho procurado bastante trabalhar com coisas que são, a gente fala assim, estágios iniciais, né? Early stage projects que ainda não estão muito bem definidos, você está tentando entender muito ainda o problema que o usuário tem para depois criar alguma solução. Então, geralmente, nesse tipo de perfil de projeto, os times são menores ainda, porque, claro, você não quer investir tanto dinheiro numa coisa que ainda está inicial. Então, a abordagem Lean nesse tipo de contexto é essencial, porque muitas vezes eu não vou ter um time grande onde eu vou ter um pesquisador dedicado ou às vezes até um engenheiro que vai estar 100% dedicado. Então você tem que fazer desde pesquisa um pouco de prototipação também, e tentar aplicar o máximo possível os processos de design, por exemplo, o design sprint, né? O design sprint, para mim, pelo menos, em determinados times, eu não tinha muito que adaptar. Então, às vezes, eu diluía um pouco a ideia dos 5 dias em 3 dias, de repente fazia uma continuação desses 3 dias durante a semana para fazer a pesquisa numa sexta-feira em vez de uma terça-feira. Por aí vai. É um assunto longo, é um assunto um dos assuntos que mais me interessam e eu acho que o grande diferencial entre trabalhar num produto que você já tem um certo chão, você já tem uma certa direção, versus trabalhar num projeto mais inicial nesse sistema de Lean Design, é que você tem que mudar um pouco o foco da usabilidade, o foco mais pessoas vão clicar aqui versus nesse outro design, teste A/B, e focar muito mais em, por exemplo, qual que é o valor desse produto, né? Qual que é o value proposition, qual que é o valor proposto. E para isso tem várias metodologias, por exemplo, o jobs to be done, ou trabalhos a ser feitos, né? Qual que é o trabalho ou qual é o tipo de job que o seu produto executa e que executa bem na vida das pessoas, né? Qual tipo de aqui o seu produto serve no dia a dia das pessoas. Antes de pensar, as pessoas vão entender como usar, as pessoas vão gostar de usar, você tem que entender, realmente isso faz algum sentido? Então, isso é muito importante para o designer também entender e participar desse processo, porque como a gente disse lá atrás, né,
o design de produto e o UX, ele é essencialmente a mistura de business com UX, ou com interaction design mais tradicional. E esse encontro dos dois é o que é o design de produto, né, hoje em dia. É aquela ideia de você entender os objetivos do negócio, os objetivos do produto, ver a sinergia entre isso, se não existir, pensar em como criar. Isso eu acho sensacional, né? Você pensar nas duas pontes e não só na do negócio. E aí, falando agora sobre os times, propriamente dito, eu acho que é uma dúvida que muita gente aqui no Brasil tem, principalmente quem acompanha o canal. Existem muitas discussões a respeito de algumas terminologias dentro da parte de UX design ou de design propriamente dito. Por exemplo, hoje, dentro da Google, os times eles ainda são divididos entre um UI designer, um arquiteto de informação, um designer de interação, UX designer, pesquisador, estrategista de conteúdo, enfim, são tantas terminologias, às vezes alguns falam que está junto, outros falam que está separado, isso varia de time, claro, mas o time que você trabalha, existe essa distinção necessariamente? E se sim, como que vocês trabalham com essas diferenças? Tá. Então, antes de mais nada, assim, eu vou falar como o Google é, não é necessariamente a melhor forma. Claro, claro, perfeito. Bom, o Google, ele tem, bem claro, assim, a parte de produto e a parte, por exemplo, que é tudo além de produto. Então, por exemplo, o que produto é? Produto é as pessoas que vão criar, por exemplo, a gente está aqui usando o Hangouts, né? As pessoas que vão criar o Hangouts. Desde como vai aparecer, que tipo de interação você vai ter com o Hangouts, que tipo de features o Hangouts vai ter, até como realmente transformar isso em código e ter um banco de dados e conectar e realmente fazer a coisa acontecer. Então, esse é o time de produto. Tem também outros times que são super importantes, por exemplo, time de vendas, que vai fazer com que o Hangouts tenha parcerias para que aconteça, por exemplo, eventos usando o Hangouts, ou time de marketing, que, por exemplo, vai fazer o vídeo de como o Hangouts vai ser apresentado para os usuários, ou uma página apresentando como o Hangouts funciona. Isso tudo é meio que responsabilidade de marketing. Então, dito isso, os designers podem fazer parte tanto da parte de produto, quanto de outras partes. Por exemplo, a gente tem design producer que trabalha com marketing, que vai trabalhar, por exemplo, quando a gente posta um produto novo lá no Play Store, tem aqueles screenshots Sim, falando, sim. ele faz isso, faz aquilo. Aquilo ali é um trabalho de marketing. Não sou eu que faço, entendeu? É Uhum. um, é um designer da área de marketing. Agora, o designer que trabalha na área de produto, a gente tem também várias denominações, né? Basicamente, sempre aparece uma que eu falo assim, nossa, essa eu nunca vi. Mas, em geral, assim, falando assim por alto, o que a gente tem de divisão é UX designer, ou barra interaction designer, seria a mesma coisa, ou barra product designer, que também seria a mesma coisa. Que é o designer que pensa tudo isso que a gente tem conversado aqui nesse papo, que é estratégia, entende da parte de pesquisa, mas não necessariamente executa pesquisa, vai trabalhar desde os sketches em papel até uma versão acabada do app, talvez cria um protótipo também, ajuda nos processos de design, design sprint, por aí vai. O visual designer, que seria o designer visual, ou seria o próximo designer gráfico, vai pegar o app, por exemplo, ou o produto, na hora que ele já está mais, numa fase assim, mais saindo do conceitual, e vai ajudar ele a ter uma cara mais bonita, a ter uma estética interessante, criar uma identidade visual mesmo pro produto. É um user interface, assim. Sim, mas ele às vezes faz outras coisas, né? Por exemplo, o próprio a logo do produto e por aí vai. Aí a gente tem o UX Researcher, que seria o pesquisador. Essa pessoa, geralmente um cientista, antropólogo, um psicólogo, é uma pessoa que vai fazer realmente interação com o usuário, pesquisa, vai planejar, executar e mostrar os resultados da pesquisa. Incluindo surveys, pesquisa em profundidade e esse tipo de coisa. Às vezes também é uma pessoa que vai rodar alguns tipos de processo do tipo design sprint também.
Aí a gente tem também o ilustrador, que geralmente só faz ilustração. Às vezes a gente tem, meu time mesmo tem, a gente tem ilustrador, e faz ícone, faz logo, faz ilustração. E alguns outros times têm, por exemplo, industrial designer, né? No caso, por exemplo, do time do Pixel, que é a pessoa que vai fazer o design do produto em si, produto físico, palpável. Seria um designer industrial, assim, digamos. É, design industrial, industrial designer. E, bom, e aí a gente tem umas outros, por exemplo, falando assim por alto, tem o que a gente chama de engenheiro de UX, ou UX engineer, É, que muitos falam isso. é a pessoa que faz protótipo. Então, ela é especializada em fazer protótipos que não são protótipos do tipo protótipo que você faz no Principal ou no Pixate. São protótipos que já tem conexão com o banco de dados, já funciona quase como um aplicativo mesmo, entendeu? E a gente tem também, isso não posso deixar de falar, que é o UX Writer, ou escritor de UX, que é a Nossa, pessoa que escreve realmente as strings da interface. Então, por exemplo, eu tenho um app, eu tenho um aplicativo para televisão. E aí, na hora que eu abro lá um menu, qual o texto que vai aparecer se der um erro? Entendeu? Essa pessoa que toma conta disso. ele cuida Agora, muito do claro, conteúdo, assim, ou não necessariamente? bom, conteúdo, em geral, o Google não é um produtor de conteúdo. Então, por exemplo, quando a gente cria, vamos supor que eu sou um UX designer no YouTube. Eu não vou criar o conteúdo do YouTube. Aquelas apresentações, por exemplo, se tiver alguma coisa em destaque, alguma coisa desse tipo, isso é o marketing que faz. Ou os próprios YouTubers, entendeu? Então Sim. não faz parte da área de produto. O conteúdo não faz parte da área de produto. E agora falando mais do processo de ciclos, né, e de sprints, que tem se tornado cada vez mais atraente dentro da área de UX, existem muitas coisas importantes e que eu vejo que está sendo integradas nesse processo, como a cocriação. Você falou que vocês levam isso muito a sério. A cocriação é um processo que vocês enfrentam todo dia nos projetos de vocês ou não necessariamente? Depende do projeto. Como que funciona isso hoje? Então, a metodologia em si, não necessariamente a gente vai executar sempre. Como eu disse lá, o Who's Down, a gente aplicou a metodologia de cocriação porque fazia sentido naquele momento ali que a gente tinha pessoas que usavam o aplicativo e que, além de usuários, eram também pessoas que podiam trazer insights para a gente. A gente trabalhou próximo deles e a gente executou essa metodologia lá. Em termos do diário, né, do dia a dia, a gente sempre está de olho em informações que os usuários passam para a gente. Então, por exemplo, a gente tem um time que é responsável só por pegar informação de fóruns de ajuda ou feedback, quando vocês mandam lá, tem um botãozinho lá, feedback, enviar feedback. Tem um time responsável por aquilo. Então, eles vão medir, por exemplo, olha, muitas pessoas estão reclamando desse ícone que não parece uma casinha, por exemplo. Entendi. Então, isso chega em mim, por exemplo. Né? A pessoa que é responsável por coletar essas informações, ela vai me mandar um e-mail e vai falar, olha, não sei quantos milhões de pessoas estão reclamando desse ícone aqui. Então, aí eu tenho que realmente agir, né? Tentar alterar aquilo, fazer com que aquilo faça mais sentido para os usuários. Então, nesse sentido, é, essa conexão entre usuário e design, ela acontece o tempo inteiro. Perfeito, perfeito. Você também mencionou muito sobre o Google Design Sprint e depois do lançamento do Google Ventures e também do site Design Sprint Toolkit, isso começou a ficar muito forte, principalmente aqui no Brasil. Estou vendo já várias empresas se movimentando com relação a esse framework. Entretanto, fica uma dúvida para mim, que eu acho que é uma dúvida muito grande para quem trabalha com consultoria ou trabalha utilizando esse framework, que é esse processo é possível de ser executado em menos de 5 dias, como você falou no início da conversa, de uma adaptação. E qual que é a diferença, por exemplo, entre um Google Design Sprint e um Design Thinking? Vocês mesclam essas metodologias? Como que funciona isso hoje aí dentro? Tá, então, quando eu estive aí no Brasil, algumas semanas atrás, eu dei um workshop sobre design sprint em Belo Horizonte e São Paulo.
Então, eu tive a oportunidade de conversar um pouco sobre os tipos de dificuldade que as pessoas têm, como as pessoas estão pensando e executando design sprint no Brasil. O design sprint, ele nada mais é que ele é um framework, né? Então, ele pega várias coisas que já existem e transforma num framework que é basicamente quase que um manual de como executar determinada coisa. Muito do que o Jake Knapp pegou, o pessoal do Google Ventures pegou, veio do design thinking. Então, realmente, as próprias práticas que estão ali, a maioria não é assim inventada do zero. O que diferencia o design sprint é que o design sprint compacta essas metodologias e organiza ela de uma forma com que faz otimizar os resultados e realmente funciona de uma forma super sensacional, especialmente quando você tem um time que, por exemplo, tem pouco tempo, mas está em busca de um resultado o mais rápido possível. Então, vem mesmo que essa filosofia agile não é necessariamente uma coisa para você seguir à risca. O que eu quero dizer é que o design sprint ele tem uma certa maleabilidade, né? O que eu realmente não recomendo é, por exemplo, tirar uma fase ou duas fases do design sprint e falar, isso aqui é o design sprint, porque aí já não é, porque aí você já tirou o framework, entendeu? Sim. Agora, se você conseguir fazer todas as fases em menos dias, e aí eu recomendo minimamente 3 dias, não é problema algum. Porque o que o pessoal do Google Ventures fez em 5 dias é muito um contexto de consultoria. Na Entendi. consultoria, quando você faz consultoria, você deve saber disso, na hora que você chega ali na consultoria, você tem um tempo para entender o problema que eles têm, como eles trabalham, como que a empresa funciona, entendeu? Esse learning, esse momento de aprender, que está lá aí eu vou dizer de novo, no Design Sprint Toolkit, ou no livro do Jake Knapp, que chama Design Sprints, que também está lançado em português, lá eles explicam o seguinte, que esse momento é justamente esse momento de entendimento. Só que quando você está dentro do time já, no meu caso, por exemplo, eu faço design sprint para os meus times. Eu não preciso tanto desse momento de entender tão longo, porque eu já faço parte desse contexto. Então, eu consigo compactar esse entender pelo menos para metade do dia. Então, isso eu já ganho um dia quase inteiro, entendeu? Porque eu já puxo todas as outras coisas. Não necessariamente se precisa dos 5 dias. Agora, se você está fazendo consultoria, talvez o melhor modelo é os 5 dias, porque é justamente uma coisa mais extensa, uma coisa você vai precisar de mais tempo mesmo para entender como as pessoas funcionam, né? No meu caso, 3 dias é suficiente, entendeu? E é o que justamente eu tenho feito e recomendado, inclusive para outras pessoas, se você está querendo rodar um design sprint para sua própria startup, para sua própria empresa, 3 dias é provavelmente suficiente. E você trabalha hoje muito com o Google Design Sprint dentro dos seus times, dos times que você trabalha, ou não é, literalmente um framework do dia a dia, ele funciona só para projetos específicos? Como que funciona isso hoje? Vocês abordam outras metodologias também no processo? Sim, o design sprint, como o Jake Knapp fala, é um framework para resolver basicamente qualquer problema. Problema grande, seja um problema pequeno, ele funciona. A questão é agora o melhor momento para rodar um design sprint? Aí não existe uma resposta única, mas é uma análise que você, como designer, como sprint master, tem que fazer. Entender, primeiro, existe algum tipo de problema como os que eu vou citar agora? As pessoas do time, os stakeholders, cada um estão com uma opinião e eles não estão conseguindo chegar num ponto em comum. Ou o produto está sofrendo uma grande transição ou o serviço está sofrendo uma grande transição no momento, onde a direção pode ser mudada. Ou é um produto ou um serviço novo, ou mesmo um recurso novo desse produto ou serviço. Ou é um novo problema que está sendo enfocado pelo produto. Então, esses são alguns momentos onde o design sprint faz sentido. E, e sim, para os meus times, por exemplo, esse time que eu estou agora, desde setembro, eu já contabilizo aí uns 4 design sprints que eu rodei. O que eu sempre digo é o seguinte, quando você roda um design sprint para o seu time,
em geral, você quer participar do design sprint, porque você quer também criar as coisas que vão ser desenvolvidas ali, os protótipos, essas coisas. E você quer participar da ideação. Então, o que eu geralmente faço, eu convido uma outra pessoa de um outro time, vai ser o design sprint master, e eu planejo com a pessoa como o design sprint vai ser, mas quem realmente faz a dinâmica ali na hora é a pessoa, porque aí eu tenho a oportunidade de também participar do design sprint. E aí, da mesma forma, quando essa pessoa precisa do design sprint, eu vou lá e rodo o design sprint para ela, né? Então, vira meio que uma troca entre designers. Existe uma troca, assim, então, não necessariamente você só executa, né? Você participa também do processo. Exato, porque no caso, quando você está fazendo para o seu time, é interessante, né? Você tem todo o contexto, você quer participar do design sprint ativamente. E aí, quando você é design sprint master, você é meio que o mestre de cerimônia, você não tem muito tempo para participar, entendeu? Perfeitamente. E falando já desses projetos em específicos, quais são os principais entregáveis hoje de UX que vocês têm? Sempre existe uma documentação final ou não necessariamente? Olha, isso varia muito. Claro que se eu for pegar assim a maioria das coisas, né, as coisas mais comuns, apresentações ou documentos onde eu informo, por exemplo, qual que é o contexto, quais são os princípios seguidos para criar determinada solução. E aí sim eu apresento, por exemplo, a solução em si. Esse é um formato. Existem outros formatos na hora que você está no momento mais de execução. E aí onde um engenheiro está falando assim, olha, agora eu preciso saber exatamente que cor que é esse botão, ou qual a posição desse menu. Então, isso a gente faz as red lines, que são Sim. um layer em cima do seu design, explicando exatamente quais os tamanhos das coisas, o tamanho das fontes, etc. e tal. Seria tipo os pins, né, no modelo colaborativo, alguma coisa nesse sentido, aqueles que você vai fixando na interface, vai discutindo ou documenta aquela parte em específico, falando de especificações. Seria uma especificação, né? A parte de discussão, em geral, ela ocorre ao vivo mesmo. A gente tem bastante reunião, a gente fala sync, né, de atualização, onde a gente tenta ficar na mesma página, no mesmo se integrar no sentido assim, a gente concorda com o que a gente está sendo feito aqui, e a gente tem um semanal onde tem todos os líderes, a gente apresenta o que aconteceu na semana, o que foi pesquisado, o tipo de coisa que a gente chegou a conclusões e as soluções que a gente criou. E aí a gente pega feedback quase que semanal nessa reunião, mas quase que diário durante reuniões menores. Então, é basicamente isso. E aí também, claro, né, tipo, tem outras coisas que acontecem durante esse processo, que são, por exemplo, os assets, né, como que você está no modo de produção e aí você tem que exportar determinado tipo de ícone, alguma coisa que vai ser incluído na interface, aí você tem que entregar aqueles assets. Ou documentos onde você vai especificar como a interação vai ser feita, né? Por exemplo, um flow, user flow, onde você vai especificar como que a interação acontece. Ou até mesmo, por exemplo, no caso de notificações, por exemplo, é um documento quase de texto mesmo. Todos os tipos de notificação, quando elas vão ser disparadas, qual a prioridade delas, qual que é o texto, etc. e tal. Então, é assim, varia muito. Em geral, aquela primeira coisa que eu falei é a mais importante, que acontece mais em período antes da produção, realmente de estar próximo do lançamento. Vai chegando próximo do lançamento, você vai tendo mais esses trabalhinhos chatos de correção e documentação, entendeu? Tem um documento clássico que a gente chama de PRD, né, que é o produto de requerimentos de produto, requisitos, que ele é feito a múltiplas mãos, né? Tem o gerente de produto, que é meio que o dono desse documento. Os designers, eles ajudam na construção desse documento, os engenheiros ajudam na construção desse documento. Tem o design doc, que é o documento dos engenheiros mesmo, como que vai ser desenvolvida aquela solução.
E é isso, assim, todos esses documentos eles são feitos meio que colaborativamente com os designers também. Há pouco tempo atrás, você fez um post no seu Twitter de um diagrama de design onde você tinha uma interseção entre design, engenharia, tecnologia e negócios, alguma coisa nesse sentido. Como que você visualiza essa interseção hoje dentro dos times da Google? Você acredita que cada dia que passa, o design ele tem assumido outros papéis, um pensamento mais sistêmico, de estar sempre iterado assim, entre essas diversas áreas, ou não necessariamente, é cada um no seu quadrado? Então, eu acho que especialmente para um produto que ele está nessas fases iniciais, né? Onde você precisa muito mais de uma integração e onde a execução não necessariamente é a parte mais importante, mas sim a validação. Nesses casos, é muito importante que, principalmente, que o designer assuma um entendimento maior de business, um entendimento maior de produto em si, e até um entendimento mesmo de engenharia, no sentido não de desenvolver, mas no sentido quais são as tecnologias que podem ser utilizadas, que tipo de dificuldade um engenheiro poderia ter ao desenvolver uma determinada coisa, que coisas que são realmente possíveis de ser feitas. Então, esse tipo de coisa, essa visão mais holística, ela é muito importante nesse tipo de ambiente. Então é um conhecimento do todo, mas que não necessariamente ele precisa ser um expert, mas ele tem que entender sobre aquilo para tornar o processo mais integrado e construir soluções que sejam mais atraentes com as limitações técnicas também que existem, né? Sim, só para citar um exemplo, vou citar dois exemplos pequenos, mas bem interessantes. Por exemplo, um botão. Se tem um botão, aí você coloca assim, enviar, em português. Aquilo ali vai ser traduzido para dezenas de línguas. Como que isso vai aparecer em alemão? Vai caber nesse botão? Vai ficar em duas linhas? Como que faz quando você tem línguas que escrevem de trás para frente? Né? Esse botão vai mudar da direita para a esquerda? Esse botão vai aparecer antes do cancelar? Então, todo esse tipo de considerações, quando você trabalha, principalmente numa escala Google, você tem que, parece técnico, mas faz parte do design. Entendeu? Quando você vai fazer o design, você tem que pensar sobre essas coisas. Você tem que pensar Organização, né? tablet, você tem que pensar celular no modo portrait, no modo landscape, né, em tablet, né? Como que a interface vai aparecer nesses modos diferentes? Então, é, Com certeza. E que tipo de ferramenta vocês mais utilizam hoje na Google dentro do processo de concepção de produtos e serviços ou desenvolvimento? olha, a gente, em termos de ferramentas, eu acho que o Sketch é minha ferramenta principal. Eu uso o Sketch diariamente, quase. Google Docs seria provavelmente a segunda ferramenta, onde a gente vai escrever documentos, fazer apresentações. E, e aí tem as ferramentas de prototipação, né? Que no momento eu usava bastante Pixate, no momento eu estou usando o Origami bastante. E todas essas coisas elas são livres para cada time e para cada designer. Então, realmente não existe uma regra, que você entrou aqui, agora você tem que usar Photoshop. Entendeu? Não tem isso. Isso aí, desde que você entregue e faça o seu trabalho bem. Existe essa liberdade, então, em termos de utilização de ferramentas, etc. Depende do tipo de ferramenta que você usa. Tem gente que usa Illustrator, tem gente que usa Photoshop. Beleza. Vocês fazem muitos testes controlados hoje nesses projetos, porque eu vejo que vocês adotam muito essa política agile, fail fast, de interações constantes. Como que isso funciona aí hoje? Você disse teste com usuários em geral? Isso, esses testes controlados com um grupo de early adopters em específico, ou um grupo de pessoas, né? Esse teste, então, isso, sim, a gente faz com bastante frequência. Quando você tem um produto grande, por exemplo, na época eu trabalhava no Orkut, ou mesmo no Google Plus, toda vez que você vai lançar alguma coisa, ao invés de você, vamos lançar aqui, pum, chegou, e as pessoas tomam aquele susto, você lança primeiro para um experimento.
né? Que um experimento geralmente é o quê? 1%, 5%, 10% dos usuários. E aí você vê se nesse experimento você teve alguma distorção, entendeu? Ah, caiu o número de usos de imagens, ou as pessoas pararam de fazer posts, entendeu? Se não teve um resultado negativo ou o resultado foi positivo, é uma boa indicação de que talvez você deveria lançar isso, né? Quase que um A/B test, só que em vez de ser 50-50, ele é uma porcentagem menor. A outra forma é se você tem uma coisa que realmente ainda não foi lançada. Aí a gente, em geral, lança para um determinado grupo menor de pessoas, por exemplo, essa universidade de Texas, o Louisiana, a gente tinha um convite especial onde as pessoas poderiam baixar o app, mas elas tinham que ter um código. Então, esse código foi dado só para essas pessoas dessa universidade. Mas existem outras formas, né? Tem o test flight do iOS, que dá para testar com um grupo específico de pessoas, e o Play Store tem o beta testing, que você consegue hoje em dia mandar um link ou colocar numa lista os e-mails que têm acesso a determinado aplicativo. Então, nisso, o que é o legal disso? É que você consegue, antes de fazer um estardalhaço, lançar uma coisa, gastar dinheiro com marketing, fazer com que os usuários fiquem chateados, ou realmente antes de ter um produto final, você consegue testar com um grupo menor, validar algumas hipóteses e ainda dá tempo de você alterar um pouco o produto antes do lançamento final. Então, é uma coisa que a gente faz bastante, inclusive um dos produtos que a gente lançou agora foi lançado só para um determinado país por um tempo, até a gente ver se realmente aquilo faz sentido. Com certeza. É comum vocês explorarem outras linguagens visuais e criarem style guides, ou tudo hoje aí na Google é baseado em Material Design? Como que funciona isso? Então, o Material Design está em constante atualização. Essa atualização, porém, hoje em dia ela é mais interativa. Mas nada impede que ela tenha uma alteração um pouco mais substancial. Isso tudo depende do quê? Da gente mesmo, como designers dentro do time, de entender que há uma necessidade de uma atualização. Para citar um exemplo, o Google Plus foi um projeto que eu trabalhei e, no caso, a gente tinha um hamburger menu, que é um menu de hambúrguer, aquele menuzinho de 3 linhas lá de Sim, esquerda. teve muita discussão, né, em cima dele. Discussão. Realmente, assim, ninguém utilizava ninguém visitava determinados links ali porque ele era muito escondido. Então, uma coisa das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei no Google Plus vamos fazer uma barra na parte de baixo, um menuzinho. Aquilo ali era novo para o Android, porque o Android tem um menu também embaixo, onde você navega no próprio Android, né? Um é Home, o outro você alterna entre outros aplicativos. Então sempre teve uma certa resistência, assim. Mas a gente conseguiu implementar isso no Google Plus. Deu tanto certo que depois o Google Photos foi o segundo a fazer isso. E hoje em dia é um pattern do Material Design, né? É um padrão do Material Design. Então, vários outros aplicativos já estão usando esse novo pattern. E surgiu internamente pelo Google Plus, por exemplo. Está em constante atualização, entendeu? É claro, os usuários mudam, a percepção muda, os padrões eles têm que também se atualizarem ao longo do tempo. Com certeza. Faz total sentido esse processo de adaptação à medida que o usuário também vai evoluindo os comportamentos no ambiente digital ou não, né? E aí, falando sobre isso, mais duas perguntinhas para a gente fechar. Como que você visualiza a área de UX aí na Califórnia e aqui no Brasil? E que mudanças você acredita que vem vindo por aí? Então, eu vejo o Brasil como a gente sempre foi um país, assim, pensando na minha própria experiência, que sempre teve muitas limitações, mas a gente sempre conseguiu resolver as coisas com muita criatividade, sabe? E a gente trabalha muito, sabe? O brasileiro, realmente, no meu ponto de vista, assim,
tem uma cultura de trabalho, hard work, assim, muito grande. Eu acho que, infelizmente, o que acontece é que muitas vezes a gente tem pouco acesso às coisas, no sentido que a internet ajudou um pouco, mas principalmente as instituições de educação, eu falo isso como ex-professor também, elas têm uma certa resistência à mudança, uma certa resistência a se adaptar ao longo do tempo e de realmente se reciclar, entendeu? Então, acho que o que falta para mim no Brasil, eu acho que tirando isso, não tem nada que a gente fica devendo para cá, é essa conexão melhor com a academia, no sentido não de que as pessoas têm que ter um diploma, mas realmente eu acho que falta mais investimento, sabe? Por exemplo, as próprias startups, as próprias empresas aqui nos Estados Unidos, elas fomentam e ajudam, por exemplo, universidades ou cursos a produzirem mais material e ajudam eles a se atualizarem mais. E esse tipo de conexão no Brasil não tem muito, sabe? As empresas, elas não têm muito interesse em conectar com a academia. E o que acontece é que o setor de educação continua naquela e as empresas estão à procura de profissionais qualificados, mas não conseguem porque realmente a educação meio que ficou um pouco estagnada, entendeu? Então, tirando algumas iniciativas legais, né? Por exemplo, da PUC, o Faber Ludens, que é lá de Curitiba, que também era um curso bem interessante, Positivo e uns outros cursos que eu sei que várias pessoas aí, como o Érico Fileno, estão envolvido, são muito raros, né? São iniciativas muito raras. Então, eu acho que falta essa base mesmo para a gente poder conseguir expandir um pouco mais. E é claro que a educação, ela vai indiretamente ou diretamente trazer também mais reconhecimento para a área, essa coisa que a gente estava falando do design como processo, né? Entender que o design não é tipo, sabe, só entregar uma coisa. O design é realmente um processo e é um processo que envolve pesquisa, um processo científico de pesquisa. Que bacana. E é bom compartilhar essa visão, porque a gente aqui no Brasil fica muito com essa retórica, né? Como será que é construído um processo de design lá fora? Será que a gente está muito distante ou não? E essa conexão, ela realmente falta, tanto para a parte de startups, como para a parte dos próprios universitários que precisam ter um contato com o mercado. Então, esse processo de integração, eu acho que ele é muito importante mesmo. Totalmente. E aí, para a gente poder fechar com uma última pergunta, na semana passada, como eu te mencionei, eu falei com a Priscila Bueno, da IBM, sobre serviços cognitivos e suas aplicações no design. Você acredita que a cada dia que passa, aí no Vale do Silício, ou aqui no Brasil mesmo, quando você vem em viagem para cá, essas questões de automação, inteligência artificial têm mudado cada dia mais o papel do designer? Afinal, o contexto está mudando, o formato também. Exemplo, hoje nós projetamos não só para telas como desktop, telas intermediárias como tablet, mas também para óculos com VR, relógios inteligentes, celulares e, enfim, uma série de wearables que eles falam, né? Uma série de dispositivos vestíveis, né, também. E eu queria saber como que você visualiza isso, essa questão de projetar para novos formatos, essa questão da inteligência artificial, como que o designer está ficando nisso, ele precisa ter um olhar novo para esses formatos, como que você visualiza esse processo? Sim, eu acho que se você parte da ideia que design é processo, e que esse processo, independentemente do qual plataforma ou de qual a natureza daquele determinado solução ela meio que você consegue aplicar isso a praticamente qualquer coisa. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, na época que eu trabalhava como designer gráfico, e aí, poxa, veio a internet, ou mesmo nesse momento onde a gente percebe que, de repente, o design ele não tem mais uma superfície visual, ele é simplesmente o voz. Todas essas coisas, todos os aprendizados que a gente tem com, ou mesmo, como eu falei, né, produto versus serviço, todas essas coisas que a gente aprendeu com design thinking,
com processos de design, com solucionar problemas, entender os usuários, entender as pessoas e praticar mesmo esse exercício de empatia, esse tipo de coisa, ela é válida independentemente de qual é a superfície ou de qual é o resultado. E da mesma forma como que, por exemplo, o VR talvez é o futuro, talvez ele não seja, porque a gente realmente não sabe qual é o futuro. Pode ser que seja VR, pode ser que seja AR, pode ser que não seja nada disso. Seja uma Com outra coisa certeza. que vai aparecer nos próximos 2 anos, por exemplo. Mas essa atualização é importantíssima, né, na sua visão, ou não necessariamente? Eu acho que eu acho que antes de mais nada é importante você entender o primeiro, o design como processo, essa área de conhecimento versus uma coisa que você entrega. Depois que você entendeu isso, você consegue aplicar para outras áreas, e aí a questão é só você entender como que essas outras áreas funcionam, entendeu? Eu já fiz coisas para VR, já fiz coisas para área de saúde, super secretas, que eu não posso comentar, coisa para o Android Wear, que é aquele reloginho. E, na verdade, assim, o que tem ali de realmente diferente é mais o desafio, o tipo de problema, o tipo de output, input, entendeu? Mas, na verdade, os princípios que eu tenho como designer continuam os mesmos, entendeu? Os processos continuam os mesmos. Design sprint, como eu disse, pode ser aplicado para cura do câncer, quanto para design de um app ou de um website. Bom, Koji, chegamos ao final do nosso papo. Eu queria agradecer novamente sua participação. Muito obrigado por ter dedicado um tempinho aí para a nossa prosa criativa e, claro, por trazer tanto conhecimento bacana aí para o pessoal. E para a gente encerrar, então, gostaria que você deixasse algumas indicações, dica ou mensagem para quem está entrando nesse mercado e já está atuando nele e que pretende se atualizar cada vez mais, né? Então, a minha sugestão é sempre aprofundar nas coisas, sabe? Como a gente conversou aqui sobre livros, né? Ler livros, principalmente dessa área. Assim, eu sei que a gente precisa muito de conhecimento tático, né? De execução, de técnica, mas a gente precisa também de muito conhecimento estratégico, aí no caso incluindo business, incluindo, eu posso citar aí alguns livros, por exemplo, como Design do Dia a Dia, Lean Startup, Lean Design, o próprio Design Sprint, o Unhooked, vários livros que você pode explorar áreas mais abrangentes e mais holísticas para poder abrir um pouco essa percepção do design, né, como um processo mais holístico mesmo. Eu acho que é isso que eu recomendo, assim, sempre tentar buscar um pouco além do que a gente vê na superfície. E não preocupar tanto com, assim, com essa questão de para onde a gente vai, como vai ser o futuro, porque isso a gente vai construir. Isso a gente vai construir juntos, entendeu? E realmente, se alguém previu demais o futuro, no sentido muito assertivo, essa pessoa provavelmente está forçando um pouco a barra, assim, porque a gente não sabe. É tanta coisa nova acontecendo, são tantas as possibilidades, né? Eu sei o que está acontecendo agora e eu sei um monte de coisa que a gente pode aprender nesse momento. Mas, de novo, é tudo um investimento de risco. Eu posso gastar 3 meses aprendendo Unity e fazendo VR. Daqui a um ano pode ser que eles descubram que realmente tem uma outra coisa muito mais interessante acontecendo, entendeu? E aí meio que esse conhecimento vai por água abaixo, entendeu? Então eu acho que essa é a minha mensagem assim, em geral para as pessoas que estão ouvindo a gente. E depois eu vou te pedir, claro, algumas indicações de links, sites que você acessa, livros, para a gente também não se prolongar, e vou disponibilizar para o pessoal na descrição desse vídeo. Depois você me passa, Koji, que eu vou colocar tudo para o pessoal poder acessar, viu? Porque eu tenho certeza que você tem excelentes referências aí, inclusive de livros e sites que você acompanha, né? Beleza. Bom, Bom, então é isso, pessoal. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Vejo vocês na próxima prosa. Semana que vem tem mais. Valeu! valeu, gente. Obrigado.